mais uma vez um momento aqui do Aletheia. Eu quero convidar você para pegar sua Bíblia, seu iPad, seu tablet, seu telefone e te convidar a ir lá no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, no capítulo 17, e quero ler o verso 23, que diz o seguinte: De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. É claro que aqui a gente tem que ler praticamente o capítulo 17 inteiro para entender um pouco mais isso, mas para a gente não perder muito tempo nesses minutos de reflexão, eu quero pegar esse versículo para a gente conversar um pouco a respeito que Paulo está falando em Atenas, na Grécia. Então, o palco aqui é cheio de filósofos estoicos, epicureus, e há uma mistura de crenças aqui, de fábulas, de mitologias, superstições. Enquanto por um lado a linha filosófica dos epicureus vão dizer assim, busque o prazer, a felicidade no aqui e agora, beba, aproveite a vida, não tem Deus nenhum, tudo é o acaso. E por outro lado tem os estoicos que são mais panteístas, né? Vamos cuidar da natureza, harmonia com a natureza, Deus está em tudo. Enfim, então de certa forma o povo ateniense era um povo muito supersticioso. E havia então uma série vocês estão percebendo que uma série de pensamentos, ideologias. Então havia mais deuses na cidade, de estátuas, do que seres humanos, para a gente ter uma ideia, em Atenas. E então há esse pano de fundo que Paulo está falando para essas pessoas, né? Com esse pensamento. Interessante que quando Paulo está lá no Areópago, né? É uma palavra difícil, mas quando Paulo está discursando, muitos filósofos estão ouvindo ele. E é interessante pensar que nessa época, assim, o que eles faziam, os filósofos, eles sempre ouviam alguém, mas eles sempre ouviam na lógica, ou seja, se a pessoa está fazendo sentido, está fazendo lógica naquilo que ela está falando. Então, se a pessoa começa a não ter lógica, digamos assim, no pensamento desses filósofos, elas interrompiam a pessoa. Então, Paulo foi muito sábio. Deus usou muito bem Paulo aqui para falar com esse povo, usando a ideia do Deus desconhecido, porque se a gente entrar um pouco na história da filosofia, a gente vai ver que há um tempo atrás, Deus, né, que eles não sabiam que era impedir uma praga de acontecer em Creta. Então é só a gente pesquisar um pouquinho na história para saber o que aconteceu. Então Paulo resgata isso na história da filosofia e fala para eles: esse Deus desconhecido é que eu estou anunciando para vocês. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso que Paulo ele não ataca os deuses, né? Ele vai pelas beiradas, ele vai ganhando o povo, né? A gente sabe que Paulo é alguém muito estudado, alguém muito culto também, e consegue atingir, falar a mesma língua desse povo, que, diga-se de passagem, eram pessoas estudadas também naquele tempo, e assim Jesus é anunciado também. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o Evangelho chega na cultura. A cultura não é maior que o Evangelho, independente de onde a gente estiver nesse planeta. Temos sim que estudar, ser sábios, entender a cultura. Isso faz parte, sem dúvida, são as ferramentas que a gente precisa ter. Mas Atos 1:8, né, vai nos lembrar do que o poder vem da onde? Aonde que é a fonte do nosso poder? Quem que vai nos mover a falar? Né? A oração que eu desejo, que eu quero te compartilhar, é que a gente possa ser ousado como Paulo foi, independente de onde a gente estiver. Não ter medo, mas entendendo o lado cultural, antropológico, né, a história, e sim anunciar o Evangelho por onde a gente estiver. Mas sejamos sábios, como Paulo foi muito sábio para falar com esse povo. E essa é minha oração, meu desejo, que sejamos assim, anunciando esse Deus desconhecido ainda para tantas pessoas, o Jesus. Que assim seja.